Graças a Deus, meus irmãos. Uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês e muito feliz por essa honra de fazer parte, pastor, desse momento, um momento muito especial, fazer parte dessa ordem, fazer parte da Uniban, é algo muito especial, e eu acredito que no coração de vocês isso também é uma realidade, e muito feliz de conhecê-los também, ainda não tive a oportunidade antes de estar com vocês aqui, mas eu estive aqui, eu falei para o pastor Zé Carlos, eu estive aqui há muitos anos, ainda quando o Daniel também lá atrás vinha aqui, eu vi que estava começando o trabalho aqui, andando por aqui, e é muito bom ver essa igreja dessa forma, ver muitos irmãos aqui adorando o Senhor, é muito bom. Cumprimento também nossos colegas, pastores da Uniban, da CBN, e eu gostaria de meditar na palavra do Senhor com você, te convidar a abrir em Efésios, capítulo de número 4. Quero trazer uma pequena reflexão com vocês nessa noite sobre esse momento tão propício, falar sobre o ofício pastoral. Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12. O pastor Zé Carlos falou que essa água era para mim. Vou aproveitar. Efésios 4, 11 e 12 diz assim: E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Queridos, esse trecho, ou esses dois versículos, dentro desse capítulo número 4 de Efésios, fala sobre a unidade da fé e se desdobra falando sobre o santo ministério e o serviço dos santos. Vai nos trazer aqui, Paulo vai mencionar aqui 4 tipos, e que são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. E quando Paulo faz menção desses tipos aqui, na verdade o que Paulo está trazendo para nós são ofícios ministeriais. O que quer dizer isso? São dons de Deus como ofícios para a realização de serviços específicos na igreja do Senhor. Então são dons, ofícios, dons de serviço. Mas é interessante quando a gente pega esse contexto, perceber que Paulo disse que ele mesmo, falando de Cristo, concede esse serviço. Então, no versículo 7, mesmo concede os dons de serviço, mesmo a graça capacitadora para que a pessoa que recebe esse dom possa executá-lo, possa servir ao Senhor, mesmo que dá o específico da ordenação do pastor Cleidiomar, eu gostaria de ficar limitado apenas aos pastores e mestres, porque aqui ele fala sobre apóstolos, profetas, evangelistas, que são dons e caberia colocações a respeito deles, mas eu gostaria de frisar apenas pastores e mestres.
e pensando exatamente nessa lista sobre o ofício pastoral. Quando aparece aqui no texto para nós aqui, pastores e mestres, na verdade esses dois termos no original do grego, eles aparecem juntos. Eles aparecem juntos, definidos por um artigo, os pastores e mestres, que vai dar para nós o entendimento de que ele está falando não de duas coisas distintas, que podem ser funções distintas, sim, porque tem pastores, tem mestres, mas aqui ele queria falar exatamente, por causa do artigo, pastores, mestres. Ou seja, essas palavras se referem a um único grupo de indivíduos que conduzem e instruem ao mesmo tempo o rebanho de Deus. Ao mesmo tempo que conduz, instrui o rebanho do Senhor. A palavra pastor, ela significa exatamente aquele que cuida de ovelhas. Aqueles que verdadeiramente são pastores devem também ser mestres. Nem todo mestre é pastor, mas todo pastor precisa ser mestre. Precisa esmerar-se em ensinar, esmerar-se em não só conduzir, mas conduzir através do ensino, através da vida, através da experiência. Então é necessário que o pastor seja um pastor mestre, seja pastor, mas seja também mentor, seja também professor, seja aquele que ensina. E o verdadeiro pastor, ele deve proceder em um ministério onde ele tenha ênfase no ensino da palavra e na pregação expositiva dessa palavra. E assim ele vai tanto instruir, como edificar, como ensinar o rebanho, ou como ensinar a igreja do Senhor. Eu me lembro de uma experiência, pastor Zé Carlos. É claro que você nem se lembra disso, mas há muitos anos eu conversando contigo, foi logo na minha chegada na CBN, e a gente falava sobre culto de ensino. E aí eu fiz uma pergunta ao pastor Zé Carlos, e o pastor Zé Carlos falou assim para mim: e tem algum culto que não é de ensino? E verdadeiramente ele tem razão, porque a função do pastor é ensinar em qualquer culto, em qualquer momento, em qualquer conversa, no dia a dia, assentado, andando junto, comendo, batendo papo, no púlpito. A vida do pastor é essa: conduzir e ensinar o rebanho, através da sua própria vida. E Paulo vai dizer no versículo 12, qual o objetivo disso? Ele mesmo, Cristo, concedeu esses ofícios e concedeu pastores e mestres para a igreja, a fim de que, no versículo 12 ele diz, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ou seja, deve ser do interesse do ministro, do pastor, ensinar as pessoas para que elas se tornem pessoas que servem ao Senhor, para que elas também descubram o seu dom, que elas descubram também o que podem fazer no reino, o que podem fazer na igreja, e que possam desempenhar bem o seu serviço. O pastor Zé Carlos, na introdução que fez aqui, ajuda muito nessa nossa reflexão, porque é exatamente isso. As pessoas, elas vão também se espelhar nesse tipo de conduta pastoral, de que devem também servir ao Senhor. E quando ele disse, não, é o servo que se consagrou a Deus, alguém que se consagrou a Deus. Ou seja, todos nós podemos nos consagrar ao Senhor para servir ao Senhor. Todos nós devemos fazer isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, os pastores mestres têm o propósito de aperfeiçoar
ou equipar os crentes para que executem a obra que o Senhor tem para eles, para que a edificação do corpo aconteça. Então, a finalidade do pastor, nesse sentido, é de que ele conduza as pessoas para que elas também se consagrem a Cristo para servi-lo, e servi-lo com excelência, para que possam descobrir também aonde se encaixam melhor, para que tenham autonomia no pensar e que possam também se dedicar ao Senhor, servindo ao Senhor. Tudo isso para que haja a edificação, ou seja, o crescimento da igreja, a expansão da igreja, para que haja o fortalecimento da igreja. Todos devem se consagrar para servir ao Senhor. Mas aqui nós percebemos que existe alguns que o Senhor vai pegar esses que são servos como todos, dentro da igreja, no corpo, no reino, e vai entregar eles para a igreja, ou vai apresentar eles para a igreja, dizendo: esse aqui é o servo pastor, esse aqui é o servo líder. Então, o Senhor mesmo vai conceder para a igreja esse que será o servo pastor, o servo líder que vai conduzir. E ele faz isso, e às vezes a gente, por pensar dessa forma, e muitas pessoas pensam de forma errada sobre isso, ao achar que porque Deus escolheu alguém, ou vocacionou alguém, ou apresentou alguém para ser o servo pastor, esse alguém é melhor do que os outros. E a gente vê muitas vezes isso acontecer. Às vezes as pessoas tratam o pastor, a gente sabe que honra é uma coisa, e honra precisa acontecer. Honra é bíblico, honrar os nossos líderes, honrar os pastores, mas às vezes a gente vê tratamentos exacerbados, a gente vê tratamentos que não deveriam acontecer, tratando os pastores, não, porque é o ungido de Deus, é o escolhido de Deus. Não, irmãos, o pastor é gente como a gente. Eu também sou pastor, tá vendo? E sou gente como você. Nós não somos diferentes, somos feitos da mesma composição. Somos crentes em Cristo Jesus, sabe? E aqui nós estamos falando que ser pastor, no meio de todos aqueles que são servos, é ter um ofício de destaque apenas. É ser um servo que foi destacado para que os outros servos olhem para ele e falem: estamos juntos, pastor, nos orienta, vamos estar juntos, o senhor pode nos orientar como fazer, estarmos juntos. Ou seja, é alguém que o Senhor destaca entre todos, não porque é mais bonito, porque é melhor, ou por coisas desse tipo, não, porque tem mais capacidade, não, porque esse alguém se consagrou para o Senhor, para essa função. Esse alguém pensou nisso. E quando a gente aquela pessoa que vai exercer esse ofício, ela tem essas características, ou ela compartilha dessas evidências na vida dela. E quando a gente pensa nisso, a gente vai olhar exatamente o que Paulo escreveu a Timóteo. Em 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 1, Paulo, escrevendo ao seu discípulo, diz para ele: aquele que almeja o episcopado, ou o bispado, ou o pastoreio, aquele que almeja o pastoreio, deixa eu traduzir para uma linguagem mais própria para nós, que é a mesma coisa. Aquele que almeja a função pastoral, o ofício pastoral, almeja uma boa obra, diz Paulo. Aquele que almeja essa função na igreja, almeja uma boa obra. Então, a primeira evidência de que alguém é vocacionado para o serviço pastoral é que esse alguém tenha desejo por isso.
Não tem como alguém querer ingressar no ministério pastoral, e por isso que eu disse que o pastor Zé Carlos ajudou muito na introdução, porque em algum momento o pastor Cleide Omar desejou muito isso em seu coração. Desejou servir aos irmãos, como o servo pastor, o líder pastor. Desejou isso profundamente. Ninguém que quer ingressar no ministério pastoral deve ingressar sem que tenha um desejo ardente no seu coração, porque são muitas as batalhas, são muitas as lutas, muitas as dificuldades, muitos os desafios. Tem muitas alegrias? Tem muitas honras? Tem, mas é um conjunto. Elas andam em conjunto com os desafios, com as dificuldades, que se tem que lutar todo dia. E alguém que não quer isso, não deve entrar nisso. Porque em algum momento vai pensar, será que eu não deveria estar cuidando de gado? O profeta no Antigo Testamento desejou que as vacas se convertessem. Convertei as vacas de Baçã. Será que eu não deveria estar melhor vendendo, comprando, administrando em algum lugar? Porque é tão difícil a vida pastoral. Há momentos de solidão, momentos de que estamos cercados de muitas pessoas, mas nos sentimos só. Aonde somente a oração, as lágrimas na presença do Senhor nos confortam. E é necessário isso, que em primeiro lugar, alguém que almeja essa função, tenha esse realmente desejo ardente, alguém que deseja ardentemente ser pastor. É a primeira evidência de que ele está no caminho para isso, querer. É muito difícil, irmãos, ouvirmos de repente da boca de um pastor ele falar, eu nunca quis ser pastor. É triste, porque eu acredito que todos os pastores que aqui estão desejaram ser pastores e por isso estão pastores. Nós estamos pastores, porque o Senhor nos concedeu essa graça, porque primeiramente nós nos achegamos a Ele e Ele falou, rapaz, é isso mesmo que você quer? Você desejou isso mesmo? É isso que você está desejando? Sim, Senhor, é isso. E entra-se num processo, num relacionamento com Deus, em que aquilo arde dentro de nós de uma forma tão profunda que nos consome. E tudo na nossa vida caminha para isso. A gente faz uma coisa, caminha para isso. A gente faz outra coisa, caminha para isso. A gente vê portas se fechando e nos levando para isso, porque é aquilo que está intrínseco dentro de nós, desejamos isso. Então, quem almeja uma boa obra, almeja uma boa coisa, mas almeja um grande desafio. E para ter esse ofício pastoral é necessário, em primeiro lugar, que alguém deseje muito isso. Em segundo lugar, nós vemos Paulo também orientando Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que ele vai dizer o seguinte, Timóteo, dentro das orientações de Paulo para Timóteo, falando, olha, é uma boa obra, você está desejando uma boa obra, você precisa ser exemplo entre os irmãos. Dentre várias recomendações que Paulo dá, ele chega nesse momento do texto e diz para ele assim, quer saber de uma coisa, Timóteo? Procura te apresentar a Deus aprovado, obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. Ou seja, é aqui que eu ligo com o que o pastor Zé Carlos falou. A gente procura se apresentar a Deus com Deus. Ninguém que chega ao episcopado, ao pastoreio, ao ofício pastoral, não teve que se apresentar a Deus, teve que se consagrar a Deus para isso, entregar a sua vida para isso. E quando Paulo diz, procura te apresentar a Deus aprovado,
Paulo está dizendo para ele o seguinte: antes que você chegue para ele com todas essas intenções, cumpra os requisitos necessários. Não é se apresentar a ele para que ele te aprove para isso, mas seja primeiramente aprovado dentro de todos os requisitos que Paulo já vinha escrevendo e falando para ele, que ele deveria ser aprovado entre os irmãos, entre a igreja, com testemunho, com procedimento. Ele diz: cumpra os requisitos, e quando tu te apresentar para Deus, te apresente aprovado. E isso não é só para o ofício pastoral, isso é para mim e para você. Todos nós que servimos ao Senhor e queremos servir ao Senhor, devemos procurar nos apresentar a Ele. Você precisa se apresentar a Ele, irmão. Um grande erro nosso é ficar achando que o Senhor vai descer da glória e vai chegar aqui e vai parar o meu lado. Ele pode fazer isso, não estou limitando Deus. Mas a gente acha que Ele vai vir com aquela voz de Deus nos filmes, você já viu? Meu servo, eis que falo contigo. Comigo, Senhor? Sim, contigo, meu servo. A gente acha que Deus vai fazer isso e vai vir e falar: agora vá e faça o que eu já disse na Bíblia, o que já está escrito, você não leu. Pregue o Evangelho. Nós é que precisamos cumprir os requisitos e nos apresentar a Ele e falar: Senhor, eis-me aqui. Ainda que eu não tenha, Senhor, cumprido todas as qualificações, eu consagro a minha vida a Ti, eu entrego a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor, Te servir. Eu quero, Senhor, me apresentar aprovado diante do Senhor. Eu quero, Senhor, manusear bem a Tua palavra. E eu quero ter do que não me envergonhar, eu quero ter somente do que Te adorar. E isso é uma decisão. Se apresentar a Deus aprovado é uma decisão em deixar de lado tudo aquilo que no dia a dia a gente percebe que atrapalha o nosso relacionamento com Deus, que atrapalha o nosso relacionamento com a igreja, que atrapalha o nosso relacionamento com os irmãos. E grandes são as renúncias nesse processo, porque devemos deixar. Pecado é uma coisa que a gente precisa deixar mesmo, irmão, mas eu estou indo além disso. São coisas que muitas vezes não são pecado, mas que nós precisamos renunciar. Precisamos deixar por amor a Cristo, as pessoas, a sua obra, para que a gente vá além, para que a gente avance no reino de Deus. E uma terceira evidência que eu gostaria de mencionar com os irmãos e partir aqui para o desfecho, é que alguém, para ser pastor ou ocupar o ofício pastoral, precisa da aprovação da igreja. Ninguém chega, irmãos, ao ofício pastoral sem que passe por uma aprovação da igreja local. Muito interessante o pastor Zé Carlos comentar um pouco da trajetória do pastor Cleidiomar lá na Igreja Batista Central de Anápolis. Foi dirigir a congregação, ou seja, criou-se uma história com a igreja ao ponto de, estando lá, né, pastor? Foi então reconhecido na vida dele essa consagração a Deus, esse desejo de cumprir o ministério pastoral. E ali ele, entregando a sua vida para isso, ele teve a homologação da igreja. Em Atos capítulo 13, do versículo 1 ao 3, a gente percebe isso acontecendo. Quem dá pastor para a igreja, quem levanta os seus obreiros, os seus ministros, é o Espírito Santo através da graça de Cristo. E quando o Espírito Santo falou com a igreja de Antioquia: separa para mim Barnabé e Saulo, ou Paulo, para a obra que eu tenho com eles. A igreja reconheceu
o ministério de Cristo na vida deles. E diz o texto que, impondo as mãos sobre eles, oraram e os encaminharam para a obra que o Espírito Santo estava designando aqueles homens. Aí você pensa, nossa, que ato maravilhoso, extraordinário. Sim, irmãos, Deus fala com a igreja. Amém? Amém? Deus continua falando com a igreja. Ele fala, isso é extraordinário. Mas eu quero te dizer que acontecer isso na vida de Paulo e Barnabé não foi extraordinário pelo fato de Deus falar com a igreja e mostrar para a igreja e a igreja cumprir a vontade dele. Mas teve muito suor, irmão, nesse negócio. A viagem anterior que Saulo e Barnabé fizeram, cumprindo o desígnio da igreja, ou seja, eles serviram aquela igreja. Aquela igreja disse, façam essa obra. Eles viajaram com os donativos, voltaram trazendo notícias de Jerusalém, o que estava acontecendo, cumprindo ali o serviço dos santos na igreja. E quando então o Senhor diz assim, eu vou dar mais esses 2 obreiros para a obra, eu vou os levantar para que façam uma obra mais específica do que essas que eles têm feito. A igreja então disse, amém, Senhor, nós reconhecemos o ministério na vida desses homens. Parte tudo de um desejo que a pessoa tem, profundo e ardente. Uma apresentação que essa pessoa faz a Deus, dizendo, eu quero, Senhor, eu quero te servir, eu quero fazer, molda a minha vida, corrija a minha vida, direciona a minha vida. E de repente, essa pessoa se envolve com a obra, com o serviço do Senhor. E a igreja então acompanha. Deve ser, irmãos, sim, deve ser e é importante a participação da igreja na preparação e na ordenação do pastor. A igreja lá em Anápolis teve uma participação muito importante na consagração do pastor Cleidiomar naquele momento. E hoje, a vida plena aqui em Águas Lindas continua nesse processo do pastor Cleidiomar de se consagrar a Deus ao ofício pastoral. Vocês agora fazem parte de uma nova etapa disso. Vocês já fazem parte. E hoje, esse culto solene é para coroar isso, coroar essa homologação, esse reconhecimento que a igreja tem na vida do pastor Cleidiomar, que ele é o servo pastor, o servo que na hora que o culto está acontecendo não está sentado, e como disse o pastor Zé Carlos, é meio que gerente de estabelecimento mesmo, né? Né, pastor William? Fica de um lado para o outro, vendo se está tudo bem. Está faltando, tem água, tem isso, tem aquilo. Como é que é? O banheiro está assim? Não, está tudo bem aí? Porque foi para isso que desejamos ardentemente no coração. E a igreja, ela percebe isso. Os irmãos, ao homologarem alguém para o ofício pastoral, a igreja, ao homologar, ela precisa ver, e ela tem que ver, que essa pessoa tem características pertinentes ao ofício pastoral, que é exatamente o amor pelas pessoas, é o desejo de servir a Deus, é a intenção de evangelizar, o propósito de discipular, o amor a Deus e a sua palavra. E quando isso é tão ardente na vida de alguém, ele se torna visível para os outros, e os outros veem e falam, nossa, temos um pastor surgindo no meio de nós. Se for colocar qualquer um dos pastores que aqui estão, para compartilhar um pouco, tem experiências disso.
Eu me lembro, ainda jovem, na minha igreja, mais jovem do que sou, já estou caminhando para os 50, bem mais jovem, quando foi me dado as primeiras oportunidades para pregar, me jogaram logo na chapa quente, mano, porque era para pregar no culto dos presbíteros. Eu era de uma igreja presbiteriana e havia o culto do presbitério, e aí me deram a oportunidade. Eu disse para o presbítero, que era o líder do presbitério, falei para ele, mas ele falou assim, sim, irmão Luciano, nós vemos que você é uma pessoa muito dedicada aqui na igreja, você é um servo muito dedicado, você ama a igreja, você ama a obra, e a gente sabe que você tem uma palavra de Deus para nós. E eu tremia igual vara verde, né? Tantos homens experientes ali, e eu tão jovem, e eu ministrando, e eu lembro que aquilo foi de suma importância e marcou a minha vida. Quando eu terminei de ministrar aquela palavra, o meu pastor, que estava sentado assim, com a perninha cruzada, olhando assim, falou, vejo que surge um novo pastor no meio de nós. E aquilo foi de um impacto tão grande no meu coração, irmãos, porque veio ao encontro do grande desejo que já existia dentro de mim, uma palavra de incentivo, de reforço, de homologação. E isso foi se tornando visível na igreja. Isso vai se tornando visível. E eu acredito que é isso que acontece com todos nós. Você entende a tua participação nisso tudo? Em homologar esse ato que hoje é realizado aqui na vida do pastor Cleidemar? Você, como membro da Igreja Batista Nacional Vida Plena, você entende isso? Você faz parte disso. E ele é o líder, o servo pastor. E eu encerro dizendo para vocês exatamente isso da maneira que eu comecei. O pastor não é nada mais diferente do que o membro. Não, ele é um membro também. Um membro do corpo. O pastor é aquela pessoa comum no meio dos irmãos, que por ter o desejo ardente pelo ofício pastoral, ele foi alcançado pela graça específica de Cristo, que o habilitou para servir a Deus e servir as pessoas, sendo o servo líder. O líder servo por excelência, para que pudesse ser, como disse Jesus, servo servório, o servo dos servos, que lidera pelo amor, pelo exemplo e pelo ensino da palavra. Que Deus continue abençoando a tua jornada no ofício pastoral, pastor Cleidemar. Não só o senhor, mas toda a sua família, que também compartilha das dores do ministério, das aflições e das alegrias que o ministério pastoral traz. Que a cada dia o pastor e a família pastoral esteja para a igreja, como a igreja esteja para o pastor e a família pastoral também. Porque são membros do mesmo corpo e servos do mesmo Deus, porque há um só Deus, uma só fé, um só batismo, como disse Paulo nesse texto. E somos todos submetidos a essa mesma graça. Hoje é Ele, amanhã, quem sabe não será você. Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Eu agradeço essa oportunidade, pastor José Carlos.